Olá, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a este canal Mary Tejidos. Eu sou a Mary e é um prazer para mim compartilhar com vocês hoje um novo tutorial. No passo a passo de hoje, vamos fazer essa linda mochila. Olhem só que coisa mais fofa. Vamos confeccioná-la combinando vários pontos. Ponto baixo, ponto alto e ponto frouxo. Olhem só esse resultado lindo. Eu sei que vocês vão adorar o processo e vão se sair super bem com esse modelo, porque realmente vale a pena. É um modelo campeão de vendas, muito bonito. E eu sei que ele vai vender super bem quando vocês adicionarem ao catálogo de vendas de vocês. Espero que você me acompanhe até o final da aula, que aproveite o processo e que me apoie compartilhando esse conteúdo em todas as suas redes sociais para que nosso canal continue crescendo e você me motive a continuar compartilhando com você. Processo passo a passo de cada tutorial. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, me avise nos comentários e eu terei o maior prazer em te responder. Sem mais delongas, vamos para a lista de materiais e depois para o passo a passo. Vamos trabalhar com os seguintes materiais: fita métrica, tesoura, 2 ponteiras, agulha de crochê de 3,5 milímetros, essa é para esconder as pontas, agulha de crochê de 4,5 milímetros, essa será nossa agulha principal, um isqueiro, uma plaquinha personalizada com o nome do canal, essa é opcional, e vamos trabalhar com cordão redondo. Pei-pai-pai, de 3 milímetros de espessura, vem com 250 metros e é na cor bege. Você pode adquirir esses materiais na sua loja online, seus insumos. Na descrição do vídeo, vou deixar o link para a página de compras deles. Vamos começar fazendo um círculo mágico. Passamos a agulha dentro do círculo e fazemos aqui uma correntinha. Dentro desse círculo, vamos fazer 5 pontos baixos. Aqui temos a primeira parte do primeiro ponto, passamos a agulha novamente dentro do círculo, laçamos o fio e damos altura. Temos 2 alcinhas na agulha, laçamos o fio e passamos pelas 2. Assim fechamos e ficou aqui nosso primeiro ponto baixo. Fazemos o segundo. Temos 2. 3. 4. E 5. Vamos fechar o círculo puxando a ponta curta do fio. Depois ajustamos mais. Então agora vamos fechar essa carreira, damos altura a essa orelhinha. E vamos passar por baixo da primeira correntinha completa, de trás para frente, passamos a agulha. Colocamos a orelhinha reservada. E aqui levamos para trás. Aqui, ao fazer o fechamento, podemos ver que já não temos 5 pontos, mas sim completamos os 6. Isso quer dizer que agora temos um número par. Vejam que aqui o primeiro ponto é a alça que levamos para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos abrir a segunda carreira, passamos a agulha por baixo da alça que levamos para trás. Colocamos a orelhinha reservada, ajustamos o ponto, laçamos o fio novamente e aqui fazemos o primeiro ponto nessa segunda carreira. Vamos trabalhar aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto. Passamos a agulha por baixo de cada correntinha e aí vamos fazer 2 pontos baixos. Aqui temos um. Passamos novamente dentro desse espaço. E fazemos o segundo. Debaixo da próxima correntinha. 1 e 2.
Vamos fazer esse processo. 2 pontos. Embaixo de cada correntinha. Até chegar aqui. Completei os pontos de aumento. Vamos fazer o fechamento. Vamos dar altura a essa orelhinha. E passamos por baixo da primeira correntinha completa. Dessa forma, vamos fazer todos os fechamentos neste projeto. Levamos o fio para trás. E assim, finalizamos a segunda volta. Fizemos um total de 12 pontos. Sempre contem o ponto com que é feito o fechamento. Esse fio sempre vai contar como um ponto. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Vamos começar agora a terceira volta. E essa vamos fazer com pontos altos e pontos folgados. Já vou mostrar para vocês como vamos fazer. Aqui vamos começar de forma diferente, porque vamos fazer um ponto alto falso. Então vamos ajustar um pouco essa orelhinha, para ela não ficar muito fechada. E vamos passar a agulha novamente. No espaço onde levamos o fio para trás, aqui, vamos passar a agulha novamente, debaixo desta correntinha. Passamos a agulha, laçamos o fio e damos altura. Há 2 alcinhas na agulha de crochê. Laçamos o fio e fechamos. Temos a primeira parte do ponto alto. Pegamos a laçada e passamos dentro desta correntinha. Completamos nosso primeiro ponto alto falso. Agora vamos trabalhar 2 pontos dentro desse mesmo ponto. Isso significa que vamos fazer um aumento triplo. Pegamos a laçada. Lembrem-se que é ponto alto. Passamos dentro dessa correntinha. Laçamos o fio, passamos pelas 2 primeiras. Ficamos com 2. Laçamos o fio e fechamos o ponto. Aqui temos 2 pontos altos. Laçamos o fio e fazemos o terceiro. Temos 3 pontos dentro de um mesmo ponto. Agora vamos fazer o ponto alongado. E esse vamos fazer no ponto anterior. Aqui, onde levamos o fio para trás. Debaixo deste ponto. Aqui vamos fazer o ponto alongado. Laçamos o fio na agulha, passamos por baixo. Pegamos o fio, damos altura. Na altura da orelhinha, que está na agulha, pegamos o fio novamente e passamos dentro desse ponto. Pegamos o fio e damos a altura. Aqui passamos dentro do ponto anterior 2 vezes e fica 1 na agulha. 2, 3, 4 e 5 orelhinhas. Pegamos a linha e vamos passar por todas. Então, temos 3 pontos altos dentro de um mesmo ponto e no ponto anterior ao ponto alto, fizemos 2 pontos folgados. Agora vamos fazer o próximo ponto, que é a combinação desses 2. Passamos a agulha não na primeira correntinha, que é esta aqui, mas sim na segunda. Aqui fazemos o ponto triplo e aqui fazemos o ponto folgado. Então, primeiro fazemos o triplo. Deixamos esta, passamos na próxima. Primeiro ponto alto. Segundo. Terceiro ponto alto. Vamos fazer o ponto folgado. Abrimos aqui. E aí podemos ver o ponto.
Pegamos a linha. Passamos por dentro. Pegamos a linha novamente, damos altura. Sempre no nível das orelhinhas que estão na agulha de crochê. Pegamos a linha novamente. E fazemos o outro ponto alongado. Pegamos a linha e passamos por todas. Assim vai ficando esse padrão de pontos. Olhem que bonito. Continuamos a sequência. Pulamos a primeira correntinha e trabalhamos na segunda. Temos 3 pontos altos e no ponto que pulamos, vamos fazer o ponto alongado. Fechamos todas juntas. E assim vai ficando a sequência. Vamos continuar trabalhando. Aumento triplo, ponto alongado. Aumento triplo, ponto alongado. Aumento triplo, ponto alongado. Vamos fazer os 2 últimos pontos. Começamos com o ponto triplo. E agora, no ponto anterior, vamos fazer os 2 pontos alongados. Aumento. E 2. Damos uma laçada e fechamos. Vamos fazer o fechamento da segunda volta. Damos altura a essa orelhinha. E passamos por baixo da terceira correntinha. Olhem que aqui temos uma. 2. E essa é a terceira. Essas 2 primeiras são o corpo do primeiro ponto, que fizemos ao iniciar essa primeira carreira. Então, sempre que forem fazer o fechamento do ponto alto, vão fazer na terceira correntinha. Conta 1, 2 e na terceira passa por trás. Para frente. Colocam aqui a orelhinha reservada e levam para trás. E aqui finalizamos a segunda volta. E fizemos isso com um total de 24 pontos. Quais são os pontos que estamos contando? As correntinhas. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E a correntinha de fechamento é a de número 24. Esse espaço nós vamos fechar. Assim ajustamos dessa forma. E deve ficar assim, bem fechadinho. Se começar a abrir, podemos ajustar depois. Então, vamos esconder esse fio, só no final da base. Vamos começar agora a quarta carreira. Passamos a agulha por baixo do fio que levamos para trás. Pegamos o fio e fazemos aqui um ponto baixo. Nesta volta, não vamos fazer nem aumentos nem diminuições. Vamos trabalhar um ponto embaixo de cada correntinha. Ponto baixo simples. Vamos continuar os pontos desta forma até chegar aqui no último ponto. Vamos fazer o último ponto. E nesta volta, vocês vão notar que a peça vai começar a fechar um pouco. Veem como fica? Não se preocupem, é normal. Agora, vamos fazer o fechamento.
Finalizamos esta quarta volta com 24 pontos, a mesma quantidade de pontos com que finalizamos a terceira volta. Vamos começar agora a quinta volta. Passamos a agulha, onde levamos o fio para trás. Também vamos fazer com pontos baixos, mas aqui vamos fazer uma combinação de sequências, o que significa que vamos trabalhar aumentos e pontos simples. Então aqui fazemos o primeiro ponto, e esse vai ser um ponto baixo simples. No ponto seguinte, vamos fazer um aumento, 2 pontos dentro desse ponto. Este é A. E 2 no próximo ponto simples. Quer dizer um ponto só no próximo, um ponto de aumento. Dois pontos. Um ponto e aqui 2 pontos. Passamos. Esta volta vai nos ajudar a começar a abrir nossa base. Então vamos continuar trabalhando seguindo a sequência. Ponto simples, ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento. Vamos intercalando os pontos até chegar aqui nos 2 últimos. Vamos fazer os 2 últimos pontos. Aqui fazemos um aumento. E neste vem um ponto simples. Neste último, vamos fazer um aumento. Veja que aqui no primeiro começamos com ponto simples. Seguindo a sequência, devemos finalizar com um ponto de aumento. Fazemos o fechamento da carreira. Finalizamos a carreira número 5 com 36 pontos. Por favor, verifiquem se vocês têm essa quantidade. Começamos com ponto simples, intercalamos ponto de aumento, ponto simples, ponto de aumento. Seguimos essa sequência até chegar neste último ponto. Agora vamos trabalhar a carreira número 6. Mas antes, quero mostrar para vocês como ficou a base. Vejam que já não está mais torta. Sempre que terminarem uma carreira, organizem dessa forma para que os pontos fiquem bem alinhados. Nesta carreira, número 6, vamos fazer a combinação de pontos que trabalhamos na terceira carreira. Vamos fazer ponto alto e ponto alongado. Como vamos fazer isso? Agora, não vamos mais fazer o aumento de 3 pontos altos em um só ponto. Então, vamos iniciar com o primeiro ponto, que é um ponto alto falso. Passamos a agulha por baixo dessa alça, passamos e depois passamos a agulha novamente por baixo do ponto onde levamos o fio para trás, aqui. Laçamos o fio e fazemos a primeira parte do ponto. Temos o fio laçado e fazemos a primeira parte do ponto. Fechamos, já completamos o ponto alto. Vamos trabalhar mais 2 pontos e fechar. Passando a agulha por baixo dessa correntinha, vamos fazer o segundo e aqui o terceiro. O ponto alongado, vamos trabalhar no ponto anterior, aqui desse lado. Dois. Três. Vamos fazer o ponto alongado. Laçamos o fio. Passamos aqui embaixo da orelhinha. Laçamos o fio. Damos altura. Temos um. Laçamos o fio novamente e passamos nesse mesmo espaço. Fazendo aqui o segundo. Laçamos o fio e fechamos o ponto. Completamos este primeiro padrão de pontos. Agora, vamos passar a agulha por baixo da próxima correntinha. Vejam que aqui, onde fizemos o último ponto alto, passamos aqui na próxima. Aqui fazemos ponto alto.
Temos aqui 3 pontos altos. Onde vamos fazer o ponto alongado? O ponto alongado vamos fazer aqui nesta correntinha. Embaixo, onde fizemos o último ponto. Por exemplo, aqui é este aqui. Laçamos o fio e fechamos. Aqui já temos o segundo bloco. Inserimos a agulha sob a próxima correntinha. Aqui fazemos um ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. E aqui fazemos o ponto frouxo. Vamos voltar ao último ponto que fizemos neste. Fazemos aqui o primeiro ponto alto. Veja que é o ponto que está ao lado do último que fizemos. Não estamos pulando nenhum ponto. O segundo é o ponto ao lado. O terceiro. O ponto frouxo vamos fazer aqui no último ponto alto. Olhem aqui. Vejam que o ponto frouxo fica embaixo do último ponto alto. Isso é para que ele fique assim, deitadinho. Então, aqui fazemos ponto alto. E aqui embaixo, ponto frouxo. Trabalhamos os 3 pontos altos. E embaixo do último ponto alto, vamos fazer o ponto frouxo. Vamos seguir a sequência, até chegar aqui nesses últimos pontos. Vamos fazer os últimos pontos. E aqui podemos ver que restam 2 correntinhas. Não se preocupem, é normal que aqui sempre terminemos com 2. Então, onde vamos fazer os 3 pontos altos? Aqui fazemos o primeiro. Aqui o segundo. E aqui deste lado, onde fizemos o ponto frouxo, vamos fazer o terceiro ponto alto. Por que estamos fazendo aqui? Porque lembrem-se que estamos trabalhando 3 pontos altos. E no ponto alto inicial, estamos fazendo o ponto folgado. Aqui só trabalhamos um ponto folgado. Isso quer dizer que devemos fazer aqui o terceiro ponto alto. Aqui deste lado, onde fizemos o último ponto alto, vamos fazer o ponto solto. Vamos fazer o fechamento. Lembrem que eu disse que vocês devem contar 1, 2 e na terceira fazem o fechamento. Finalizamos a volta número 6 com 48 pontos. Antes de continuar, por favor, verifique se você tem a quantidade correta de pontos para não faltar ou sobrar nenhum. Vamos começar a volta número 7. E aqui vamos fazer pontos baixos simples. Não vamos trabalhar aumentos. Vamos fazer um ponto baixo em cada correntinha.
vamos fazer o fechamento. Finalizamos a carreira número 7 com 48 pontos. Agora vamos começar a carreira número 8. Passamos a agulha por baixo de onde levamos o fio para trás e aqui vamos fazer um ponto. Nesta carreira, vamos seguir uma sequência de aumentos. Vai ser um ponto de aumento, 2 pontos simples, ponto de aumento, 2 pontos simples. Ponto de aumento, 2 pontos simples. Isso quer dizer que aqui vamos começar com um aumento. Passamos a agulha por baixo dessa mesma correntinha e fazemos aqui o segundo ponto. Vamos trabalhar 2 pontos simples. E agora um ponto de aumento. Temos o primeiro, passamos novamente a agulha dentro desse ponto e fazemos o segundo. 2 pontos simples. E aqui trabalhamos o aumento. Dessa forma, vamos seguir a sequência. Temos aumento, 2 pontos simples. Aumento, 2 pontos simples. Até chegar aqui no último ponto. Vamos fazer os 2 últimos pontos. Esses vão ser pontos simples, porque aqui fizemos um aumento. E desse lado, lembrem-se que começamos com aumento. Isso significa que aqui terminamos com pontos simples. Fazemos o fechamento. Finalizamos a volta número 8 com 64 pontos. Agora vamos começar a volta número 9 e aqui vamos trabalhar o padrão de pontos, que é ponto alto e ponto alongado. Abrimos aqui com ponto alto falso. Passamos a agulha por baixo da alça. Ajustamos. E passamos novamente por baixo do ponto onde levamos o fio para trás. Olhem aqui este ponto. Pegamos o fio e fazemos aqui o ponto alto. Temos aqui o primeiro. Passamos a agulha por baixo da próxima correntinha. E o terceiro por baixo da próxima correntinha. E o ponto alongado vamos fazer aqui no ponto anterior. Então, trabalhamos os 3 pontos altos e voltamos para fazer o ponto alongado embaixo do último ponto alto. Começamos aqui o primeiro ponto alongado. Fazemos os 3 pontos altos, 1, 2 e aqui o terceiro. O ponto frouxo. Três pontos altos. Ponto frouxo.
Vamos fazer o último bloco de pontos. Embaixo da correntinha, fazemos ponto alto. Ponto alto, ponto alto, ponto frouxo. Embaixo do ponto alto do bloco anterior, aqui deste lado. Fazemos aqui o fechamento da carreira, contando 3 correntinhas, 1, 2 e aqui na terceira. Terminei a volta número 9 com 84 pontos. Esta será a última volta da base. Aqui eu fiz 21 pontos folgados. E olha como ficou bonita, como esse padrão ficou lindo. Olha como fica aqui na parte de trás. Antes de continuar, vamos aproveitar para esconder o fio restante na parte de baixo dos pontos. É preciso cuidado, pois eles estão bem apertados. Vamos fazer eles por aqui. Aqui vamos queimar a linha. E pronto. Agora vou te passar as medidas. E pronto. A base tem 18 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer a bolsa maior, aqui na base você vai continuar trabalhando por mais 2 voltas. A primeira você vai fazer com pontos baixos simples, ou seja, sem aumento. E na segunda, você vai fazer aumentos seguindo a sequência. Lembre-se que aqui, nessa segunda volta, trabalhamos 2 pontos simples, 1 ponto de aumento, 2 pontos simples, 1 ponto de aumento. E aqui na anterior, trabalhamos ponto de aumento, ponto simples. Então, aqui na segunda volta, primeiro você faz ponto simples, na primeira volta, e na segunda você vai fazer ponto de aumento, 3 pontos simples, ponto de aumento, 3 pontos simples. E para a volta de ponto combinado, que é esta, você vai realizar o mesmo processo. Se você está se perguntando se pode fazer esse processo com fio de malha ou com qualquer outro material que você tenha disponível, claro que pode. Você só precisa seguir os passos que eu já expliquei. Aqui eu te mostro um que fiz com fio de malha. Olha, eu fiz o mesmo processo e assim ficou a base. Olha que linda. A única diferença é que quando você fizer o passo a passo com fio de malha, vai ficar maior. A única coisa que vai mudar aí é o tamanho, mas você pode adaptar, pelo menos aqui. Agora você já pode começar a fazer o corpo da bolsa. Ou, se você quiser maior, faz aqui este outro processo. Vamos começar a subir o corpo da bolsa. Aqui vamos fazer a volta, número 10 e número 11 com pontos baixos simples. Não vamos fazer aumentos. Trabalhamos aqui o ponto. Ponto. Vamos fazer um ponto embaixo de cada correntinha. Vou completar essa volta e também fazer a número 11. E já continuamos. Terminei as 2 voltas de ponto baixo. Assim, o nosso trabalho vai ficando. Agora vamos fazer o arremate aqui.
Essas 2 voltas eu terminei com um total de 84 pontos, a mesma quantidade de pontos com que finalizamos esse padrão. Agora vamos começar a volta número 12, continuando com o padrão de pontos de ponto alto e ponto tombado. Vamos fazer aqui o ponto alto. Um, 2 e 3, finalizei a 12ª. Finalizei. Realizamos o ponto tombado no ponto anterior. Finalizamos o ponto tombado no ponto anterior. Neste espaço, fazemos isso. Trabalhamos o ponto alto na segunda correntinha, contamos 1 e 2. Obrigado. Primeiro ponto alto, o segundo no seguinte. Quente. Agora fazemos um ponto alongado e esse vamos fazer na correntinha que deixamos. Olhem aqui. Aqui vamos fazer o ponto alongado. Obrigada! Ponto alto, pulamos a correntinha. 1 e 2, não se confundam. Vejam que aqui terminou o último ponto e essa é a correntinha que vamos pular. Contamos 1 e trabalhamos na segunda. E é nessa que vamos deixar que vamos fazer o ponto. Alongado, obrigada. Vamos fazer os últimos pontos. Aqui podemos ver que restam 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos fazer o ponto alto, pulando a primeira correntinha e trabalhando na segunda. Primeira, segunda. Segundo ponto. Terceiro ponto. Vamos fazer um ponto alongado aqui no ponto que fizemos. Obrigado. Fazemos o fechamento, damos altura a essa orelhinha e contamos 3 correntinhas. 1, 2 e 3, passamos a agulha. Levamos o fio para trás. E aqui, finalizamos a volta número 12. Vamos continuar trabalhando daqui para frente o corpo da bolsa, sobre a base de 84 pontos, que é a mesma quantidade de pontos com a qual finalizamos. A volta número 9, a volta número 10, número 11. E esta, que é a número 12, vamos fazer a volta número 13 e número 14. E essas vão ser de pontos baixos, simples. Não vamos fazer aumentos. Vamos trabalhar um pouquinho, um ponto embaixo de cada correntinha. E fazemos o primeiro ponto. Vou continuar fazendo essas 2 voltas e já mostro para vocês como vamos continuar. Terminei as 2 voltas de ponto baixo.
Agora vamos fazer o fechamento. E aqui vamos começar a carreira de ponto alto e ponto alongado. Fazemos o primeiro ponto. Segundo. Terceiro. Ponto alongado para realizar ponto. Pular para realizar. Para o próximo ponto, vamos pular uma correntinha. Trabalhamos na segunda, contamos 1 e 2. Passamos a agulha na segunda correntinha. Aqui apertamos muito bem. Fazemos os outros 2 pontos. E na correntinha que deixamos é onde vamos fazer o ponto alongado. Vejam que a carreira anterior e estas são exatamente iguais. E dessa forma, vamos continuar trabalhando intercalando esse padrão de pontos com as 2 carreiras de pontos baixos. Então, passem a agulha no ponto que vocês deixaram. Façam uma laçada. E façam um ponto alongado. Então, se vocês perguntarem, Mari, qual é a diferença desse ponto para este? É que aqui nós também estávamos fazendo aumentos. Mas desse lado não faremos mais aumentos, por isso deixamos uma correntinha de espaço. E trabalhamos o ponto alongado nessa correntinha. Já não estamos mais aumentando pontos. Vamos continuar agora trabalhando esse processo até chegar à altura desejada. Já dei altura para a peça. Assim fica a mochila. Olhem que linda! Como fica a base. Linda! Eu adoro a combinação dos pontos. Aqui trabalhamos 20 voltas, mais as 9 voltas da base. Seria um total de 29 voltas. Como você vai identificá-las? Temos a primeira de ponto baixo. A segunda, esta contamos como uma. Então teríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se você quiser fazer essa peça mais alta, é só continuar trabalhando, intercalando esses 2 pontos. Eu te mostro como a mochila ficou espaçosa por dentro. Olha como ela é ampla. Se você quiser fazer o forro, na descrição do vídeo, vou deixar o passo a passo de como você deve fazer o processo. Agora vou te passar as medidas. De altura, tem 20 centímetros. E de largura, tem 20 centímetros. Também quero te mostrar onde fizemos os fechamentos das voltas. Veja que não dá para perceber. Você vê uma linha que fica bem disfarçada no tecido. E na parte interna, também não ficam marcas. Na verdade, é um modelo muito bem acabado, muito bem detalhado, fica muito bonito. O ponto é encantador. Na verdade, é precioso. E você pode usar de diferentes formas. Pelo menos agora vamos trabalhar a alça, mas se você quiser, você pode colocar um tipo de alça de madeira e fazer dessa forma. Olha, fica uma bolsa tipo praia. Muito, muito bonito. Agora vamos fazer a alça, ou a alça de mão. Esta vamos trabalhar diretamente na peça. Vamos nos posicionar aqui, onde fizemos o fechamento da última volta. E vamos colocar ali um marcador. Lembrem-se que finalizamos a peça com um total de 84 pontos. O que vamos fazer? Vamos dividir. Contamos depois do marcador 42 pontos. E aí colocamos o próximo marcador. Contamos e verificamos deste lado, que também ficaram 42 pontos.
já contando o ponto onde está o marcador. Agora, vamos escolher a largura que vamos dar para ser a nossa alça. Geralmente, essas mochilas têm uma alça bem larga. Se preferirem, podem deixá-la mais fina, vai do gosto de cada um. Vamos contar depois do ponto onde está o marcador. 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colocamos um marcador aqui. Desse lado também contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos posicionamos aqui onde fechamos na última volta. E vamos fazer um ponto baixo. Ponto baixo no próximo. Completamos a primeira volta com 8 pontos. Damos um pouco de altura para essa orelhinha. Não vamos fazer correntinha de altura. Só levantamos um pouquinho e viramos a peça. Vamos trabalhar agora na segunda volta, com uma combinação de 2 pontos, ponto baixo e ponto alongado. Nós vamos estar realizando o ponto baixo na segunda correntinha e o ponto alongado aqui na primeira. Pulamos um ponto. Trabalhamos o ponto baixo e no anterior, ponto alongado. Ponto baixo, ponto alongado. Ponto baixo, ponto alongado. Passamos na segunda. Ponto baixo. E aqui, no ponto alongado, damos altura no nível da orelhinha que está na agulha, laçamos o fio e fechamos. Pulamos uma correntinha, trabalhamos na segunda, ponto baixo. E na anterior, ponto alongado. Pulamos para a segunda, ponto baixo. E na anterior, ponto alongado. Aqui restam 2 correntinhas, na última fazemos ponto baixo. E na anterior, ponto alongado. Damos um pouco de altura para essa orelhinha e viramos a peça. Aqui continuamos o mesmo padrão. Trabalhamos no segundo ponto baixo. E aqui na anterior, aqui fazemos o ponto frouxo. Ponto baixo. Ponto frouxo. Contamos 1 no baixo. Ponto baixo. E no anterior. Aqui restam os 2 últimos pontos. Veja que esta aqui se esconde. Giramos a peça. E continuamos trabalhando. Já completei o comprimento da alça. Olha como fica a combinação dos pontos. Aqui eu fiz um total de 70 carreiras. Vamos nos posicionar aqui no último ponto, porque vamos trabalhar uma última carreira de pontos baixos simples, como fizemos deste lado, aqui no início.
Lembrem-se que começamos com ponto baixo simples. Deste lado, também devemos finalizar com uma carreira de pontos baixos. Então vamos alinhar esta orelhinha. Viramos a peça. E vamos passar a agulha por baixo da primeira correntinha. Olhem aqui. Aqui vamos fazer um ponto baixo simples embaixo da próxima. Aqui passamos a agulha por baixo da primeira correntinha. E fazemos aí um ponto baixo. Por baixo da segunda. Aqui a última. Fazemos uma correntinha de altura. E precisamos puxar a linha, mas primeiro devemos cortar, deixando cerca de 70 centímetros de comprimento para fazer a costura na bolsa. Puxamos a linha. E assim finalizamos nossa alça. Agora vou te passar as medidas. De comprimento, ficou com 61 centímetros. De largura, tem 5,5 centímetros. Para a costura, vamos usar uma agulha de lã. Vamos posicionar a alça onde estão os marcadores, colocando um pontinho em frente ao outro. Vamos começar a costura aqui onde está o primeiro marcador. Como vamos fazer essa costura? Vai ser descendo e subindo, pegando somente a alça que está do lado de fora. A que está deste lado. E na parte de cima, dessa forma, subimos. Descemos pela próxima alça, passando a agulha no centro da correntinha. E no centro da correntinha que está ativada. Então começamos aqui onde está o marcador, aqui. Passamos a agulha no centro da correntinha. Subimos no próximo e de cima. Ajustamos muito bem. Descemos na próxima. E na que está na parte de baixo. Aqui. Sempre vamos ajustando. Subimos. Descemos pela próxima. Subimos. Agora só falta a última correntinha. Puxamos e ajustamos muito bem os pontos. Vamos levar o fio para trás, passando ele aqui no centro do ponto. Aqui ajustamos muito bem. E deste lado, vamos continuar a costura, para dar mais resistência à alça. Então passamos na primeira. E na primeira de cima. Descemos.
se isso acontecer com ela. Não se preocupe. Vocês vão pegar o isqueiro. E com muito cuidado. Pronto. Olhem assim. Já saiu. Passamos novamente, aqui desse lado, que já é a última. Vamos esconder o fio restante, na parte de cima. Terminamos de esconder o fio. Aqui vocês vão cortar. E vocês vão queimar a pontinha. E colam em seguida. Assim ficou a nossa costura. E aqui pela parte interna. Vamos fazer o cordão. Com ele, vamos fechar nossa mochila. Se vocês quiserem, podem fazer isso aqui, passando entre esses pontos e fecham a mochila desse lado. Eu vou colocar aqui em cima. E para isso, coloquei marcadores que fiz com T desde este ponto. 16 correntinhas. E na correntinha número 17, coloquei o marcador. Desse lado com T, a partir deste ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E no ponto 17, coloquei o marcador. Fiz o mesmo deste lado. T, 16 pontos, e coloquei o marcador no ponto 17. E o mesmo aqui. Cortamos 2 fios, de 2,5 metros de comprimento, para fazer o cordão. Não se esqueçam de queimar a pontinha das extremidades. Agora vamos pegar um cordão e vamos dividi-lo em 2 partes iguais. E colocamos aqui onde está o marcador. E assim. Passamos a agulha, pegamos a linha e assim levamos para frente. Aqui vamos fazer correntinhas. E vamos fazer isso com 2 fios. Se publicamos dessa forma, os fios, pegamos um fio, fazemos uma correntinha. Pegamos o outro fio e fazemos uma correntinha. Pegamos o outro fio, fazemos uma correntinha. A outra, vamos fazer o crochê, até terminar. Já terminei o crochê, vou deixar esses fios para amarrar a borla aqui. Então aqui a gente tira e ajustamos. Assim ficou. Olhem como ficou. Está bonito. Aqui eu recomendo fazer o ponto bem apertadinho, para que fique assim bem justinho. Desse lado, eu fiz o mesmo processo. E elas têm uma medida de 34 centímetros de comprimento. Para a borla, vamos pegar um fio de 33 centímetros de comprimento. E vamos começar a dobrar dessa forma. Aqui eu já dobrei 10 fios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu cortei mais 2 fios. Um de 33 centímetros de comprimento e um com o dobro do comprimento. Vamos pegar o de 33 centímetros e vamos passar ele no centro dos 10 fios. Fazemos aqui um nozinho. E vamos ajeitar para que o nozinho fique no centro das 10. Claro, fazemos outro, ajustamos bem. Colocamos o nozinho na parte de baixo. Pegamos o outro fio. E vamos dobrar, deixando uma mais curta que a outra. Assim.
Colocamos o lado onde está o laço, em cima da nossa borla, deixando o fio longo deste lado. Então vamos enrolar o fio ao redor da nossa borla e vamos ajustando. Ok. Vamos passar a linha longa dentro da orelhinha, de cima para baixo. Agora vamos puxar a ponta curta do fio. E a ponta longa do fio, ambas juntas. Pronto, aqui já temos a nossa borla ajustada. Vamos ajeitá-la direitinho. E este fio, vamos passar ela por baixo. Não podemos passar por baixo de todas, porque ela solta. Então, deixamos uma aqui em cima. Ajeitamos ela muito bem. Aqui eu já tenho a outra borla pronta. Vamos colocar elas juntinhas. E vamos cortar as pontas, para igualar. Verificamos se ficaram bem certinhas. Agora vamos queimar cada pontinha. Usando uma agulha mais fina, passaremos essa linha aqui. Vamos levar uma linha para este lado. E aqui vamos fazer alguns nozinhos, para que fiquem bem apertados. Vamos levar as linhas para cima, um pouquinho. E agora vamos queimar com o isqueiro aqui. Já temos os cordões prontos. Vamos amarrá-los e... Já temos a mochila pronta. Aqui coloquei a plaquinha com o nome do canal. E eu mostro para vocês esse resultado lindo. Olhem como ficou. Como fica a base. Como ficaram os detalhes do ponto. Olhem que linda! Chegamos ao final desse passo a passo. Obrigada por me acompanhar até aqui. Nos vemos em um próximo tutorial. Deus te abençoe. Tchau.